A minha palestra nessa manhã é sobre Calvino, o teólogo do Espírito Santo. O título, sem dúvida, pode confundir algumas pessoas, não é? Calvino, teólogo, logo Calvino, né? O teólogo do Espírito Santo. Na verdade, Calvino tem sido criticado por não haver dado atenção mais direta ao Espírito Santo nos seus escritos. Ele tem nas suas Institutas de Religião Cristã, que é o livro básico que ele escreveu e também um clássico da Reforma, é quando o pensamento reformado é melhor sistematizado. Ali ele tem capítulos sobre a obra do Pai, tem capítulos sobre a obra do Filho, mas ele parece não ter dedicado um capítulo ou uma sessão diretamente ao Espírito Santo, embora ele trate bastante do Espírito Santo nas suas Institutas, não é? Então muita gente tem criticado Calvino e os reformadores em geral, dizendo que eles não deram muita atenção ao Espírito Santo. E isso tem aberto a porta para algumas pessoas dizerem que o surgimento do movimento pentecostal, há 100 e poucos anos atrás nos Estados Unidos, foi o complemento da Reforma. Então, às vezes é chamada de Segunda Reforma, porque na primeira, que foi essa do século XVI, não se deu muita atenção ao Espírito Santo. Mas então o movimento pentecostal, ele teria completado essa deficiência da Reforma. E nós já vamos na terceira reforma, que é o aparecimento dos apóstolos, porque o movimento pentecostal também não deu devida atenção a um outro aspecto que também a primeira reforma não tratou, que era a continuidade dos apóstolos na igreja. Então, esse movimento apostólico, ele já se considera a terceira reforma, inclusive com pretensões de ser maior do que a primeira e maior do que o movimento pentecostal. Esse movimento apostólico é crítico do movimento do pentecostalismo clássico, não é? É crítico do pentecostalismo clássico, porque, embora o pentecostalismo clássico tenha dito que Deus restaurou na igreja todos os dons, fez uma exceção com o dom de apóstolos, dizendo que o dom de apóstolo estava restrito a um período histórico, que é aquele período de transição do Antigo para o Novo Testamento. Bom, mas de qualquer forma, eu estou dizendo isso para justificar ou para explicar por que Calvino tem sido criticado com relação à falta de atenção ao Espírito Santo. Mas aqui nós temos dois pontos para darem resposta. Primeiro é que a doutrina do Espírito Santo não era o foco do debate de Calvino com a Igreja Católica Romana da sua época e nem da sua polêmica com os reformadores radicais, como nós veremos. Calvino estava engajado em discussão com os teólogos da Igreja Católica e, é claro, também com os representantes da chamada ala radical da Reforma. Mas o foco com eles não era a pessoa do Espírito Santo e sua obra, mas eram outras questões. Então nós temos que lembrar que os escritos que foram produzidos no calor da Reforma, eles eram voltados exatamente para aqueles pontos polêmicos. Por isso que você não vai encontrar Calvino enfocando diretamente a obra do Espírito Santo. A segunda coisa é que Calvino tinha a visão bíblica neotestamentária de que o Espírito Santo, ele geralmente agia nos bastidores como agente da Trindade. E isso é alguma coisa que não é difícil de ver no Novo Testamento. Com frequência, vamos tomar Paulo, que é o autor mais prolífico do Novo Testamento, com frequência ele fala a graça de Deus Pai e o amor de Deus Filho, o Pai e o Filho, o Pai e o Filho. As fórmulas trinitarianas, elas são poucas no Novo Testamento. A maioria das vezes o foco é na pessoa do Pai e na pessoa do Filho. Por quê? Porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele é visto como aquele que aplica a obra da redenção. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplica. Então, como sendo aquele que aplica a obra da redenção, o seu trabalho é discreto. Ele não se exalta, mas ele exalta a pessoa de Cristo, como o próprio Jesus Cristo prometeu que ele haveria de fazer. Então Calvino tinha essa perspectiva, ele não queria focar na pessoa do Espírito Santo, muito embora ele não deixou de falar do Espírito, como nós vamos demonstrar aqui. Mas então, se havia isso, por que é que ele é considerado, ou recebeu o título de teólogo do Espírito Santo?
É porque ele foi o primeiro a sistematizar de forma clara o ensino bíblico sobre o Espírito Santo. Não é que outros antes dele não tinham falado sobre isso. Nós vamos encontrar nas obras dos pais da igreja a referência ao Espírito Santo, e mesmo durante obras escritas no período medieval, alguns dos místicos, ou chamados pais do deserto, eles escreveram alguma coisa a respeito do Espírito Santo. Mas Calvino sistematiza, ele organiza o pensamento da Reforma a respeito sobre o Espírito Santo. E ele faz isso integrando a doutrina do Espírito Santo com os demais temas e áreas da teologia. E dessa forma ele resgatou alguns aspectos da doutrina do Espírito Santo com relação a essas outras áreas. O que eu quero dizer é que, embora ele não tenha tratado da pessoa do Espírito Santo diretamente, toda vez que ele tratava de qualquer outro assunto, ele mencionava o Espírito Santo. Ele ia falar de Bíblia, ele falava do Espírito Santo. Ele falava da pessoa de Cristo, ele integrava com o Espírito Santo. Falava sobre os sacramentos, falava sobre o Espírito Santo. Falava sobre a igreja, ele falava sobre o Espírito Santo. Então, ele integrou a ação ou a obra do Espírito Santo a todas as demais áreas de estudo da teologia sistemática. E dessas muitas relações que ele estabeleceu, eu queria destacar nessa palestra aqui, depois vocês vão ver por quê, porque o nosso tema, o tema geral do nosso encontro é a relevância da reforma para hoje, não é? 500 anos e agora. Então eu quero mostrar que esse ensino de Calvino em particular, ele é extremamente relevante para os nossos dias, que é a relação que ele estabeleceu entre o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Quando eu falo palavra, é a Bíblia escrita, Antigo e Novo Testamento, o cânon da Reforma. E ele resgatou esse relacionamento e deu a ele um destaque que foi muito útil na época, e eu creio que vem sendo útil através da história da igreja, da reforma para cá, nos 500 anos, e também ele é útil exatamente no momento que nós estamos vivendo. Então eu vou abordar essa relação entre o Espírito Santo e a Palavra de Deus no ensino de Calvino, a partir primeiro da relação ou da interação de Calvino com os teólogos da Igreja Católica no que diz respeito à posição das Escrituras dentro da Igreja. E, em segundo lugar, o debate ou engajamento de Calvino com os chamados defensores da reforma radical, especialmente no que diz respeito à relação entre o Espírito Santo e novas revelações. Depois a gente vai trazer uma aplicação para os nossos dias, mercê de Deus. Vamos começar com a Igreja Católica e o cativeiro das Escrituras, não é? Por que é que a gente chama de cativeiro? Bom, o ponto de discórdia entre Calvino e os católicos, os teólogos católicos, que tinha sido o mesmo ponto de discórdia de Lutero, como nós já vimos aqui em várias palestras que antecederam, era exatamente quanto ao ensino papista de que a autoridade da Escritura dependia do testemunho da igreja. Como é que eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus? Você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus porque a igreja diz que ela é a palavra de Deus. Então, ao submeter a autoridade da Escritura à autoridade da igreja, os papistas levaram a Escritura cativa ao magistério católico, as suas declarações e os seus concílios. Foi contra isso que nós vimos, especialmente na primeira palestra do Dr. Miguel Nunes, foi especialmente contra isso que Lutero se levantou. E nas várias dietas, lembrando que dieta não é regime para emagrecer, não é? Mas é um concílio de teólogos para discutir sobre assuntos teológicos com a autoridade da igreja para tomar uma decisão. Então, nas muitas dietas em que Lutero participou, em todas elas ele foi gradativamente reafirmando ou demolindo esse conceito católico de que a autoridade da Escritura dependia da autoridade da igreja. A Bíblia é a palavra de Deus porque a igreja diz que é a palavra de Deus. E como a palavra da igreja não pode ser questionada, então, sim, tá bom.
A Bíblia é a palavra de Deus. Então, era disso que Lutero discordava, e todos os reformadores, e naturalmente Calvino também. Ele dizia que a autoridade das Escrituras não dependia do testemunho da igreja, mas sim o contrário. A autoridade da igreja estava baseada na autoridade da Escritura, ou seja, a igreja só tem autoridade enquanto ela estiver dentro da Escritura. Se ela sai da Escritura, ela não tem autoridade absolutamente nenhuma, como diz aí, como está aí no nosso último ponto, ou seja, a grande disputa que começou na Reforma e continua até o dia de hoje, se você entrar num site de apologética católico, quando eles atacam os protestantes, ou quando você acompanha na internet ou em qualquer outro lugar uma discussão entre católicos e protestantes, sempre o primeiro ponto de debate que o católico vai dizer onde é que está na Bíblia sola Escritura? Prova aí, na Bíblia, sola Escritura, onde é que está dizendo somente a Escritura? É o primeiro ponto deles de argumentação. E isso é a Contra-Reforma, né, que veio depois. O Concílio de Trento, né, que foi o concílio da Contra-Reforma, quando ele percebeu que o fulcro, ou a ponta de lança do movimento protestante era exatamente a autoridade da Escritura sobre a igreja, ele então já, depois da Reforma, já veio com esse questionamento, né, de que esse conceito, olha, vocês estão usando a Bíblia para provar que a Bíblia é a única autoridade, então é um argumento circular, eles diziam, né, e continuam dizendo até o dia de hoje. Mas, de qualquer forma, o outro argumento é pior ainda, né? É pior ainda, ou seja, que a autoridade da Escritura vai depender da autoridade de uma igreja composta, declarada por concílios que são totalmente falíveis e que se contradizem. É só estudar a história do dogma e você verá, e nós veremos como esses concílios pronunciaram dogmas que são completamente contrários. Então, o ponto de Calvino e todos os demais reformadores é que a igreja só possui autoridade enquanto ela estiver dentro da doutrina bíblica. E aí, então, a polêmica foi mais ou menos nessa direção. O que é que Calvino ensinava diante da doutrina católica, da Escritura? É que a igreja simplesmente reconhecia, ela não estabelecia e nem determinava o cânon. Isso porque os católicos diziam o seguinte: quem é que diz que a Bíblia tem 66 livros? Quem é que fez a escolha dos livros? Não foi exatamente os concílios da igreja no século IV, século III, século IV, porque havia muitos livros escritos, pseudepígrafos, havia apócrifos. Quem é que determinou que são esses 66? Não foi a igreja? Então, logo, a autoridade da igreja está sobre a Escritura. E os reformadores, particularmente Calvino, disseram: não, tem um pequeno detalhe aqui. A igreja não estabeleceu o cânon, a igreja reconheceu a autoridade desses livros, porque a autoridade deles está neles mesmos. Esses livros não precisam da testificação ou aprovação da igreja ou de homens nenhum, eles se impõem como palavra de Deus. A inspiração e autoridade dos livros que compõem o cânon sagrado, são reconhecidos, não são determinados e definidos pela igreja, mas a igreja simplesmente, nos concílios, ela reconheceu que aqueles livros, que inclusive já haviam sendo usados e usados nas igrejas e muito populares como base de doutrina e tudo mais, eles se impunham como palavra de Deus e, portanto, não era uma questão da igreja determinar quantos livros eram, mas reconhecer aquilo que já era fato, ou seja, que esses livros eram inspirados por Deus. Calvino, então, dizia que a maior de todas as provas da autoridade, da inspiração das Escrituras, era que o próprio Deus nos falava através delas. É isso que tornava a Escritura, que é o que ele chamava de o testemunho interno do Espírito Santo. E essa é uma das coisas que o Espírito Santo faz. Ele testifica através da Escritura que ela é a palavra de Deus. Esse testemunho interno que nos dá essa certeza infalível de que nós estamos diante da palavra de Deus. Mais recentemente, John Piper desenvolveu esse conceito através de um livro sobre a autoridade da Escritura. O título é Uma Glória Peculiar. Eu creio que esse livro deve ter na livraria. É um livro exatamente sobre esse ponto.
em que ele desenvolve essa ideia de que a autoridade da Escritura se impõe. O argumento de Piper, ele é muito interessante. Ele diz assim, hoje quando a gente quer provar que a Bíblia é a palavra de Deus, por exemplo, num ambiente mais cético, né, liberal ou ateu, a gente tem um monte de argumentos para poder provar isso. A gente pode falar do cumprimento de profecia, a gente pode falar da antiguidade da Bíblia, da harmonia das suas partes, da comprovação da arqueologia e tudo mais. Aí o pai me pergunta assim, agora imagine, eu vou pregar numa tribo de índios, que não tem absolutamente base nenhuma para receber esse tipo de argumentação. Como é que eu vou provar para eles que a Bíblia é a palavra de Deus, se eu depender desse tipo de argumentação? E então é quando ele argumenta de que a Bíblia se autentica. A pessoa, quando lê a Escritura, ou quando abre a Bíblia e lê a Bíblia, o Espírito Santo testifica ao seu coração de que é Deus que está falando ali. E isso porque tudo que Deus faz deixa rastros. Ele compara essa glória peculiar da Bíblia, por exemplo, com a criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, a glória de Deus, a existência de Deus é evidente, está ao nosso redor, brilha ao nosso redor. Só não vê quem quer, ninguém nasce ateu. As pessoas negam a existência de Deus, sufocando esse conhecimento inato, essa glória de Deus que está na criação. Da mesma forma, a pessoa de Cristo. A glória de Deus, vimos a sua glória, diz o apóstolo João. A glória de Cristo brilhava nele. E as pessoas reconheciam nele o Filho de Deus, como os evangelhos nos mostram com muita clareza, não é? Da mesma forma, a Bíblia, sendo soprada por Deus, inspirada por Deus, ela tem a glória de Deus em si. É uma glória peculiar, que essa é a tese do John Piper hoje, que está desenvolvendo o que Calvino na Reforma estava dizendo, que a maior prova de que a Bíblia é a palavra de Deus não é a autoridade da igreja, mas é o Espírito Santo falando através dela, nos convencendo e nos persuadindo de que nós estamos diante da palavra de Deus. E, portanto, isso que o Espírito Santo havia revelado nas Escrituras era suficiente e final. Suficiente e final. O que Deus queria nos dizer, Ele nos disse através da Escritura, à medida que o Espírito Santo guiou os autores humanos a registrar somente a verdade. E porque a Escritura era a palavra última e final de Deus, Maomé, o Papa e os entusiastas estavam todos errados ao reivindicar que o Espírito estaria ensinando novas verdades no presente. Nas Institutas, Calvino se dedica, tem várias sessões em que ele se dedica a mostrar isso. Primeiro ele fala de Maomé, que é o fundador do islamismo, que baseou sua religião numa suposta revelação que ele teria recebido da mão de anjos, e trazendo a verdade final de Deus para toda a humanidade. Maomé não sabia nem ler nem escrever, memorizou essas revelações que ele tinha na gruta, numa caverna, falava oralmente para um amigo dele, e o amigo dele então registrou e virou o Alcorão. O Alcorão seria então a revelação última e final de Deus para toda a humanidade. Depois do judaísmo, do cristianismo, agora viria então o islamismo, não é? Calvino ataca as ideias de Maomé, dizendo que ele está absolutamente errado, porque o que Deus já tinha para nos revelar, ele já fez isso através do Espírito Santo. Há uma ligação inseparável entre o Espírito e a palavra. Se a palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus e ela está conclusa e terminada, o Espírito Santo não traz novas revelações. Não está trazendo novas verdades. E ele aplicou a mesma coisa à Igreja Católica, que através do magistério católico, das encíclicas papais, adicionou uma série de doutrinas e práticas dentro da Igreja cristã, que não eram baseadas absolutamente na Escritura, mas simplesmente no conceito de que a Igreja era portadora da verdade. A Igreja Católica cria e crê em revelação contínua, e que Calvino condenou e criticou também, e da mesma forma ele virou os canhões contra os entusiastas. Mas isso aqui é exatamente o meu próximo ponto, não é? Então, veja só, com relação ao cativeiro das Escrituras pela Igreja Católica, Calvino enfatizou a relação inseparável entre palavra e Espírito. E com isso ele tira a Escritura de debaixo da autoridade da Igreja Católica e, portanto,
a libera para ser examinada, entendida, lida por todos, porque ela se autentica, ela não precisa da autoridade da igreja para poder ser o que ela é, a palavra de Deus. E nesse sentido, o ensino de Calvino foi bastante libertador. As pessoas, então, agora livremente podiam estudar a Escritura, compreendê-la e se submeter à autoridade dela, sem depender para isso do que o magistério católico estava dizendo. Mas Calvino também usou essa doutrina da relação da palavra e do Espírito no embate dele com os chamados reformadores radicais. A gente tem que lembrar que, como já o Dr. Eber nos falou, que havia diversos grupos dentro da reforma, e um deles era um grupo que recebeu o nome de a ala radical da reforma, e dentro dessa ala havia também vários grupos. O que é que aconteceu? Quando a reforma começou e ela começou a se espalhar e ganhar adeptos e ganhar momento, surgiram naturalmente muitas ideias do que a reforma deveria ser. Calvino e os demais reformadores, os grandes reformadores, eles todos insistiam na centralidade da palavra e que a palavra era o meio pelo qual Deus nos falava, e o que Deus tinha para nos dizer estava nela, sola escritura, como mais tarde veio a ser definido. Embora, como a gente sabe, esse termo não foi usado pelos reformadores, mas muito tempo depois pelos aqueles que tentaram organizar o pensamento reformado, o sumariar. Mas a ideia era esse o ponto forte da reforma. Somente a Bíblia e a Bíblia toda. Ela é a única regra de fé e prática, é a autoridade maior e final em todas as matérias referentes à igreja. Mas havia grupos dentro da reforma que discordavam disso, que achavam que o movimento reformado ele deveria ir mais além, né? Voltar mais além e reconhecer que Deus falava hoje da mesma forma como falou com Abraão, da mesma forma que falou com Moisés, da mesma forma que falou com os profetas, ou seja, Deus falava fresquinho do céu, era possível ouvir a voz de Deus ou entender a vontade de Deus de maneira direta. Então havia esses grupos dentro da própria reforma, não é para... Vocês veem que não tem nada novo debaixo do sol, né? Então, já naquela época já tinha gente dizendo que somente a palavra escrita ela não era suficiente. Calvino então engajou esses teólogos e profetas e pregadores em controvérsia. Nas Institutas ele gasta alguns capítulos e parágrafos tratando exatamente desses entusiastas que diziam que estavam recebendo novas revelações do Espírito Santo durante o período da Reforma Protestante. E Calvino inclusive chegou, além das Institutas, ele chegou a escrever um panfleto contra os entusiastas e as suas reivindicações medonhas, aquele linguajar pesado da época, né? Que destroem a doutrina da Escritura. É um título assim longo em francês, né? Eu não sei nem se foi traduzido já para o português, já deve ter sido. Mas Calvino então ele entendeu que era preciso pegar esse pessoal de frente também, e ele usou para enfrentá-los também a mesma doutrina que ele usou na outra frente de guerra contra a Igreja Católica, que era a relação da palavra e do Espírito. Os entusiastas em geral, eles reivindicavam serem ensinados diretamente pelo Espírito, através de novas revelações, por aquilo que alguns deles chamavam de luz interior. Tinha inclusive um profeta alemão chamado Münzer, que liderava esse movimento e falava dessa luz interior, dessas revelações diretas que Deus fazia ao coração. O argumento deles era que o Espírito não podia ficar restrito à palavra escrita, pois isso diminui a soberania de Deus. Como é que eu vou prender Deus num livro? Deus é livre, Ele fala do jeito que Ele quer. Então, nesse sentido, também testar as manifestações espirituais seria desonrar o Espírito Santo. Então essa frase, né, cuidado com a blasfêmia com o Espírito Santo, ou não toqueis no ungido do Senhor, ela é mais antiga do que vocês pensam. Durante a reforma, tinha gente dizendo que submeter as experiências espirituais ao crivo das Escrituras era desonrar o Espírito Santo. Você estaria prendendo o Espírito Santo e dizendo que o Espírito Santo só poderia agir de acordo com aquele livro.
de acordo, mesmo que seja a Bíblia. Então, eles chegavam então a ridicularizar os reformadores, porque eles se apegavam às Escrituras, que eles consideravam uma forma inferior e temporária de revelação. Não é que eles negavam a Bíblia, mas eles achavam que era uma forma inferior de revelação e temporária, porque quando a gente chegar na glória, Deus vai falar com a gente diretamente, não vai falar assim, eu vou abrir a Bíblia e Deus então diz, lê aí, Gênesis 10, 12, não é? O que eu quero dizer para você? Na glória nós vamos falar direto com Deus, como ele falava no início no jardim. Logo, as Escrituras são uma forma provisória, portanto secundária, de revelação. A maneira suprema, ou a forma suprema e maior de Deus falar conosco, é falar diretamente, como ele falou com os profetas, como ele falava lá com Adão no jardim. Gente, eu não concordo com isso não, tá? Porque estou vendo gente balançando a cabeça assim. Eu estou só explicando o que é que os entusiastas estavam dizendo, tá? Eu não estou concordando não. Bom, porque eu estou achando que não. Quando eu fico meio doentinho, eu fico engraçadinho, vocês perdoem, não perdoem. Mas eles ridicularizavam os reformadores exatamente porque eles se apegavam à letra, não é? E criticavam Calvino e os demais reformadores por apegarem à letra que mata, que era o versículo predileto deles. Você já devia imaginar, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Era o versículo predileto desses entusiastas, né? Era o nome que Calvino, aliás, que era dado para eles durante esse período. É claro que essa passagem, a letra mata e o Espírito vivifica, não está fazendo um contraste entre a Bíblia e a ação do Espírito Santo. A letra I é a dispensação do Antigo Testamento e o Espírito aqui é a dispensação do Novo Testamento. Paulo está contrastando a dispensação da lei com a dispensação da graça. Não tem nada a ver com a letra da Escritura e uma revelação fresca do Espírito Santo. Você vê como texto fora de contexto é pretexto, né? Mais um aí para a coleção de vocês. O que é que Calvino explicou, o que é que ele ensinou diante desse cenário, né, dos entusiastas, essa ala mais radical da reforma, né? Então ele ensinou o seguinte: primeiro, que o Espírito Santo de Deus, ele é livre e soberano, mas ele escolheu falar pelas Escrituras. É dessa forma que o Espírito de Deus fala conosco. Não que ele esteja restrito à pregação da palavra e nem aos sacramentos, batismo, ceia, mas sim que ele não pode ser dissociado de ambos. Não tem como você separar a ação do Espírito Santo daquilo que ele escolheu revelar-se ou falar conosco, que é a palavra lida, pregada, exposta, ensinada, e os sacramentos que são selos disso, que selam essa palavra escrita, essa palavra lida, exposta. Não é que ele esteja restrito a isso, mas é que você não pode dissociar o Espírito Santo da palavra e dos sacramentos. O Espírito, Calvino continua, foi dado à igreja não para trazer novas revelações. Quando ele veio no dia de Pentecostes, e à medida que ele seguia e inspirava os apóstolos a escrever a Escritura, ele foi dado à igreja não para trazer novas revelações depois do período apostólico, mas para nos instruir nas palavras de Cristo, dos profetas e dos apóstolos. É para isso que ele foi dado à igreja, é para nos instruir naquilo que ele revelou através do ministério dos profetas e dos apóstolos. E como ele faz isso? Ele sela nossas mentes quando ouvimos e recebemos com fé a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E aqui Calvino cita Efésios 1:13, que é uma passagem bastante conhecida, quando o apóstolo Paulo fala do Espírito Santo exatamente como sendo o selo e o penhor que nos são dados quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação e cremos. O Espírito Santo então sela
sela essa palavra no nosso coração, no sentido de que ele testifica que essa palavra é verdadeira, e com isso ele garante a nossa perseverança nessa palavra até o dia do resgate final, até o dia em que Cristo virá buscar a sua herança, o dia do juízo, a parousia, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito não pode ser dissociado da palavra e dos sacramentos. Ele foi dado à igreja não para dar novas revelações, mas para nos instruir na palavra dos apóstolos e nos profetas, e ele é quem testifica ao nosso coração, ele sela a nossa mente nas verdades do Evangelho, conforme a palavra escrita é ensinada e pregada. E assim, ele guia os crentes, ilumina o seu entendimento naquilo que ele ouve e recebe do Pai e do Filho, e não de si mesmo. O Espírito Santo, conforme Jesus disse em João 16:13, ele não falaria de si mesmo, mas daquilo que ele havia recebido do Pai e do Filho. E ele então guia os crentes e ilumina o entendimento deles a respeito destas coisas que ele traz do Pai e do Filho. E como o ensino divino se encontra nas Escrituras, a obra do Espírito consiste em iluminar a mente, fazendo com que esse ensino seja entendido pelos fiéis. E essa compreensão aqui não é meramente intelectual, é a compreensão com os olhos do coração, com o entendimento do coração, porque é entender e aceitar, se sujeitar, concordar com aquela palavra que o Espírito Santo está trazendo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Voltando aqui, é que o Espírito, ele fala pela palavra de Deus. Essa é a maneira pela qual Deus determinou que o Espírito Santo falasse à sua igreja. Segundo ponto de Calvino aqui, é que o Espírito, ou a ação do Espírito, é reconhecida em harmonia, ou pela sua harmonia com as Escrituras. Ele pergunta qual é o único critério que nos é dado para que possamos discernir de forma segura e verdadeira a experiência religiosa. E a resposta é o Espírito Santo falando na Escritura. A Bíblia foi dada para que nós pudéssemos reconhecer quais são as experiências religiosas verdadeiras, porque existem muitas experiências falsas. Existem outros espíritos atuando no mundo, além do Espírito Santo, os espíritos malignos e o próprio espírito humano que é sujeito ao erro. Então, como é que eu vou saber se uma experiência espiritual ela é genuína ou não? Como é que eu sei se ela vem de Deus? E a gente só tem um critério para discernir e avaliar, que são as Escrituras. Por isso, então, não pode haver contradição entre o ensino bíblico e a atuação do Espírito Santo nos tempos pós-apostólicos. Uma experiência, ela é verdadeira, ela é genuína, ela é considerada de Deus, se ela estiver de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. Se nós não pudermos encontrar fundamento bíblico para aquilo que se apresenta como sendo do Espírito Santo, nós não podemos receber aquela experiência como sendo uma experiência genuinamente religiosa. E aí então, fazendo a aplicação para os dias de hoje, usando esse critério de Calvino, que chamava a Escritura de a imagem do Espírito, isso é um termo dele, a Escritura é a imagem do Espírito. Então, se a gente faz essa relação de que as experiências espirituais, o Espírito não se contradiz, ele inspirou a palavra, não traz novas revelações. Então, qualquer experiência espiritual, ela tem que estar de acordo com a Bíblia, ela tem que ser suportada, apoiada, provada pela Bíblia. Se não for, ela não é de Deus. É mais ou menos isso que Calvino está dizendo. E aí então a gente vai, se a gente submeter o mundo evangélico contemporâneo a essa regra, vai sobrar muito pouco nos cultos, que seja realmente bíblico. Pastor peão, pastor metralhadora, unção da lioa, vai aí um monte de coisa, impartição da bênção apostólica, transferência de unção. E onde é que tem isso na Bíblia? Não tem. Então, se a gente não tiver a Escritura como base para julgar essas manifestações, então nós estamos sujeitos a ser enganados por espíritos malignos, enganados pelo nosso próprio espírito, levado pela nossa emoção, e nós caímos no misticismo experiencialista, longe da palavra de Deus, que no fim vai trazer prejuízos para nós. Esse é o segundo ponto de Calvino, quando ele aborda o ensino dos entusiastas, que é esse aqui, que nós só podemos reconhecer a ação do Espírito Santo
Santo em consonância com as Escrituras Sagradas, e o que não estiver de acordo com ela não pode ser considerado como verdadeiro. O terceiro ponto da abordagem de Calvino com relação aos entusiastas, e também aqui também um pouco contra a Igreja Católica, é a soberania do Espírito Santo. Nós sabemos que Calvino se deleitava, ele amava exaltar a soberania de Deus. Alguns acham que a soberania de Deus é o princípio controlador do seu pensamento, há quem discorde. Mas ele aqui exalta a soberania do Espírito Santo para poder rebater o ensinamento da ala radical da Reforma e também da Igreja Católica. Ele diz que a palavra é um instrumento pelo qual Deus dispensa a iluminação do Espírito Santo aos crentes. É assim que Deus fala aos nossos corações e ilumina a nossa mente, é pela palavra. Cristo fala hoje através do ministro do Evangelho, quando o mesmo expõe fielmente a palavra. Aí ele desenvolve esse ponto, né? Se Deus nos fala pela palavra, é a forma pela qual ele nos fala. Se um pastor, se um ministro do Evangelho está expondo essa palavra com fidelidade, é como se Cristo estivesse falando através dele. Enquanto ele está sendo fiel às Escrituras, a palavra do ministro deve ser recebida como a do próprio Cristo, porque ele está expondo a Escritura, está ensinando a Escritura, a verdade da Escritura. O Espírito Santo torna aquela palavra que está sendo pregada eficaz nos corações daqueles que a ouvem. Ou seja, o ministro está expondo a palavra de Deus e é o Espírito Santo então que soberanamente faz com que ela seja eficaz no coração dos que a ouvem. Então há uma relação entre a ação do Espírito Santo e a pregação da palavra. Só que essa relação, é aqui que Calvino vai destacar a soberania do Espírito Santo, essa relação Espírito-Palavra, ela não é nem mágica e nem automática. A palavra não é um talismã, eu estou quase que citando Calvino literalmente aqui, a palavra não é como um talismã que sempre que invocado libera seu poder mágico ao bel prazer do seu possuidor. Apesar de que o Espírito Santo fala através da palavra, como se o próprio Cristo se expressasse pelo pregador, essa relação entre palavra e Espírito Santo, ela não é automática, ela não é mágica, no sentido de que toda vez que o pregador prega, o Espírito Santo vai iluminar, convencer, converter e transformar a vida dos ouvintes. Não é uma causa mágica, porque isso vai depender da soberania do Espírito Santo. O pregador, o que ele está dizendo é que o pregador pode ser fiel à Bíblia, ele pode estar ensinando a Bíblia com clareza e com autoridade, mas isso não garante que os seus ouvintes serão afetados pelo poder dessa palavra, porque compete ao Espírito Santo agir soberanamente em quem ele quiser e da forma que ele quiser. Portanto, não é uma relação automática. Se pregou, alguém se converte. Se pregou, alguém foi iluminado. Não. Se alguém for iluminado e se alguém se converter, é porque houve pregação, mas o oposto também não é verdade. Toda vez que o pregador prega, isso não quer dizer que vai ter gente se convertendo, gente compreendendo, ou gente sendo abençoada, ou gente mudando, porque isso vai depender da soberania do Espírito Santo. Ele vai aplicar essa palavra a quem ele quiser, da forma que ele quiser. Portanto, a eficácia da palavra está totalmente na dependência da soberania do Espírito Santo. E aí, ele vai dizer que os ministros não retêm o poder de dispensar a graça do Espírito Santo a qualquer um que deseje e quando deseje. Pastores não têm esse poder de controlar o Espírito Santo e fazer com que ele sempre atue de maneira eficaz toda vez que ele está pregando. Eu gostaria de ter, né? Eu gostaria que toda vez que eu pregasse, explicasse a palavra de Deus, que gente se convertesse, gente mudasse de pensamento, corações fossem quebrantados, pecadores caíssem debaixo de convicção de pecado, gente se humilhasse diante de Deus, mas isso não está no poder ou ao alcance do pregador, mas isso depende da soberania do Espírito Santo. Então veja, ao mesmo tempo que Calvino liga a palavra e o Espírito, ele diz que essa ligação ela não é automática, mas ela depende, quanto à eficácia, da soberania do Espírito Santo
em aplicar essa palavra. É por um ato soberano que o Espírito torna a palavra eficaz, torna a palavra pregada em palavra eficaz. O que é que Calvino está também combatendo aqui? Eu devia ter colocado talvez um slide inteiro aqui sobre isso. Os sacramentos da Igreja Católica. Os sacramentos da Igreja Católica. Na Igreja Católica da época, eu creio que ela não mudou de ideia, porque ele vai dizer a mesma coisa com relação aos sacramentos. O fato de que se uma pessoa era batizada, estava pressuposto de que o Espírito Santo tirava o seu pecado original na criança batizada, né? Que a graça era infundida naquela pessoa pelo batismo automaticamente. O Espírito Santo infundia graça naquela pessoa, era uma questão assim automática. Se você se confessasse, fizesse a confissão auricular a um sacerdote, e ele então, que era considerado um sacramento, e ele pronunciasse a sua absolvição, com alguma penitência a ser cumprida e tudo mais, aquilo era automático, não é? Você estava perdoado e tudo mais. Se você recebesse a extrema unção, também o Espírito Santo ali, com certeza, lhe daria perdão. Então, os sacramentos, a missa, não é? Na celebração da missa, quando pelas palavras o sacerdote transformava os elementos no corpo e no sangue de Cristo, e você comia aquilo, participava aquilo, era dito que era automático o Espírito Santo usar aquilo para abençoar a sua vida e transformar a sua vida. Então, no pensamento católico, essa relação do Espírito com os sacramentos era automática, quase que mágica. Por isso que a igreja se oferecia como caminho de salvação. Se o católico participasse de todos os sacramentos, então ele estava no bom caminho da salvação. Calvino disse que a relação do Espírito com a palavra e sacramentos é controlada pela soberania do Espírito Santo. O fato de que uma pessoa é batizada, ela participa da ceia, ela ouve a palavra, não quer dizer que ela vai ser regenerada, iluminada, convertida e salva. Isso vai depender da soberania do Espírito de Deus. Nos compete administrar tudo isso da maneira certa, porque então o Espírito Santo vai usar. Mas isso não quer dizer que toda vez que nós fazemos isso da maneira certa, que o Espírito de Deus vai apelar ou vai agir no nosso coração. Essa foi a resposta de Calvino aos entusiastas. Vamos ver agora, eu estou terminando, a influência do pensamento de Calvino nas grandes confissões. E eu vou aqui citar a Confissão de Fé de Westminster, né, que sem dúvida foi a melhor de todas, né? Com todo respeito aqui aos irmãos da Igreja Batista e outros queridos irmãos. Na verdade, a Confissão Batista e a Confissão de Fé de Westminster são praticamente irmãs, não é? Praticamente irmãs. Mas eu quero mostrar aqui como o pensamento de Calvino, dessa relação palavra-espírito, influenciou a segunda geração de reformadores, ou terceira, não é? Os puritanos que escreveram a Confissão de Fé de Westminster. Veja só, no capítulo 1, parágrafo 4, a Confissão de Fé de Westminster diz que a autoridade da Escritura não depende do testemunho do homem ou da igreja, mas de Deus. Lembrando que a Confissão de Fé de Westminster ela é usada por todas as igrejas presbiterianas que ainda se mantêm fiel à reforma no mundo todo, não é? Então, no capítulo 1, parágrafo 4, está aí a influência do pensamento de Calvino. A autoridade da Escritura não depende do testemunho do homem ou da igreja, mas de Deus. É Deus quem testifica em nossos corações de que aquela palavra é a verdade de Deus. Não é que a gente despreza os outros argumentos, nós usamos os outros argumentos, mas nós sabemos que esses argumentos são vãos, a menos que o Espírito de Deus testifique no nosso coração da plena autoridade da palavra. Segundo, aqui ainda no capítulo 1, o capítulo 1 é sobre as Escrituras, não é? É interessante que a Confissão de Fé começa com a doutrina das Escrituras. Pensa bem, se você fosse escrever uma Confissão de Fé, qual seria a sua primeira tendência? Você vai falar sobre todos os pontos da teologia. Você começaria com um capítulo sobre Deus, não é? Deus seria o mais provável, você começar. Mas não os teólogos de Westminster, eles começaram com um capítulo sobre a Escritura, porque é pela Escritura que nós conhecemos a Deus. Pela Escritura que nós conhecemos a Deus. Então eles começam, que é também a mesma coisa que Calvino fez. Ele, nas Institutas, ele começa
com o conhecimento de Deus e de nós mesmos. E ele vai dizer que isso só é possível através das Escrituras. Ele fala da revelação natural, da revelação na consciência, mas ele vai falar das Escrituras como sendo, então, o meio pelo qual Deus se revela. Então, na Confissão de Fé de Westminster, aí você tem no capítulo 1, parágrafo 5, onde está dito que a nossa certeza da sua infalível verdade e autoridade divina provém do testemunho do Espírito Santo em nossos corações, refletindo o pensamento de Calvino. Mesmo capítulo, parágrafo 6, a Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações, está aqui refletindo a briga com os entusiastas, né? Nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições de homem, está refletindo a briga com a Igreja Católica. Ainda no 6, é necessária a íntima revelação do Espírito de Deus para a compreensão salvadora das coisas reveladas na palavra. Um ateu pode compreender a palavra de Deus. Dê João 3,16 para um ateu versado em grego. Ele vai ler e vai dizer, porque Deus, porque é uma conjunção, gar, ela introduz uma explicação. Deus, theos no grego, é a palavra clássica, que no grego clássico vem desde os escritos de Homero, depois passando pelo judaísmo, pela tradução da Septuaginta, adquiriu um conceito cristão, e tal equivale ao hebraico tal. Amou, verbo agapau, que frequentemente é usado nas escrituras, embora não exclusivamente para o amor de Deus, geralmente é o amor sacrificial, tal. O ateu vai dar a você a explicação todinha. Quando ele terminar, ele vai dizer, o texto está dizendo que Deus, esse Deus dos cristãos, ele amou o mundo aqui compreendido como a raça humana, né, a raça humana como um todo, de tal maneira, introduz uma comparação, que ele deu o seu único filho, que na teologia cristã se refere a Jesus Cristo, que é considerado filho de Deus, para que todo aquele que creia nele, o crer aqui significa não simplesmente um assentimento intelectual, mas uma confiança, não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer nos escritos joaninos significa morrer e ir para o inferno. Vida eterna é alguma coisa que é adquirida aqui e que consiste não somente na imortalidade, mas no relacionamento com Deus. Mas eu não acredito em nada disso. O ateu vai lhe dar toda essa explicação. E uma vez o Dr. Moisés Silva, que foi meu orientador no doutorado, ele deu uma aula sobre interpretação bíblica e chegou na parte do Espírito Santo e a interpretação. E ele fez um desafio para nós alunos. Ele perguntou, eu pego aquela passagem de 1 Coríntios 15, onde Paulo diz assim, o que farão os que se batizam pelos mortos? O que farão se os mortos não ressuscitam? Eu entrego essa passagem a 10 crentes piedosos, homens de oração, e peço para eles darem a interpretação, e boto aqui num quarto, e pego mais 10 ateus, mais versados em arqueologia, grego, literatura, gramática, história, dou a mesma passagem, e peço para eles darem a interpretação. Quem tem mais probabilidade de dar a interpretação correta? Os ateus ou os piedosos? Os piedosos só conhecem Bíblia, tem o terceiro ginasial, mas são homens de oração. Moisés Silva responde, os ateus com certeza, porque grande parte de interpretação bíblica é regra de gramática. Grande parte de interpretação bíblica são regras simples, bom senso, que você usa para ler o jornal, que você usa para ler seu livro predileto, ler Senhor dos Anéis. Regras simples de interpretação. Mas tem uma coisa, a diferença é que aqueles piedosos crentes de oração, ao ler João 3,16, eles vão dizer, isso aqui é para mim. Quando ele diz Deus amou o mundo, está dizendo Deus amou João, João, Deus me amou. O Espírito Santo vai fazer você ler essa passagem dessa maneira, ele vai lhe dar uma compreensão salvadora, é o termo que a Confissão de Fé de Westminster, estou explicando o termo, compreensão salvadora da Escritura, porque compreensão da Bíblia todo mundo tem, qualquer pessoa pode ler a Bíblia e entender, mas é a compreensão salvadora, é o termo que os puritanos usaram aqui, para distinguir a obra do Espírito Santo do mero exercício e assentimento intelectual. E por último, ainda no capítulo 1, no ponto 8, a Escritura é o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm que ser examinadas, é o Espírito Santo falando nas Escrituras. Vocês vejam como
essa sacada de Calvino, não é? No calor da reforma, combatendo a Igreja Católica e os entusiastas, ele entendeu que a arma principal dele era unir palavra e espírito, destacar essa relação, porque servia tanto para combater a Igreja Católica, como para combater os entusiastas. Essa foi a resposta dele a essas duas frentes de batalha. Primeiro, liberando a Escritura da servidão da igreja sobre a palavra. A autoridade da Escritura provinha da autoridade da igreja. Calvino disse, não, é do Espírito Santo, os dois estão ligados. E também quando ele combateu os entusiastas que falavam de novas revelações, que falavam de Deus se expressando diretamente dos céus, considerando a Escritura como sendo uma revelação provisória inferior e que só a Escritura significaria aprisionar o Espírito Santo num livro. Quais são as implicações para hoje? Eu tenho 5 ou 6. Eu vou ser rápido. Em que então o ensino de Calvino é atual hoje? Em que é que essa relação palavra-espírito, que é tão característica do pensamento calvinista e presente nas confissões, em que é que isso nos ajuda hoje? Primeiro, o ensino de Calvino sobre o testemunho interno do Espírito Santo nos leva a buscar a Deus pela íntima iluminação do Espírito para compreender e aplicar a Escritura à vida e missão. O calvinista, longe de ser alguém intelectual, árido, né? Cabeção grandão assim, que vive mergulhado em livros, né? E quanto mais nota de rodapé tiver, melhor e tudo mais. Não. O calvinista é alguém que sabe que a compreensão da Escritura vai depender da íntima iluminação do Espírito Santo. Por isso ele tem que ser um homem de oração. Ele tem que ter uma vida piedosa, ele tem que buscar a Deus e dizer, Senhor, todo o meu aparato intelectual, toda a minha capacitação, de nada valem, se o Espírito de Deus não me iluminar, se Ele não me conduzir, se Ele não abrir os meus olhos, se Ele não fizer com que essas verdades sejam aplicadas à minha vida. Então essa relação palavra-espírito, ela quebra esse paradigma ou esse rótulo que às vezes é colocado nos reformados, particularmente os calvinistas, de que são pessoas que enfatizam muito estudo, intelectualidade, mas são áridos, não têm vida de oração, não são piedosos, não querem andar com Deus. Se você encontrar um calvinista que não tem vida de oração, é uma contradição em termos. Ele pode ser outra coisa, menos calvinista. Porque se ele for fiel ao que Calvino ensinou, que nós entendemos é uma interpretação correta das Escrituras, ele vai buscar ser cheio do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo para poder entender as Escrituras. Portanto, essa palavra de Calvino é muito boa contra o liberalismo teológico, que enfatiza o método crítico, o uso de ferramentas para a interpretação da Bíblia e não tem espaço nenhum para a ação do Espírito Santo, e também contra o profissionalismo no ministério, em que pastores reformados e outros até, eles pensam que eles podem levar o seu ministério de pregação sem essa iluminação do Espírito Santo. Segundo ponto, Calvino nos ajuda a rejeitar uma relação automática de causa e efeito entre os meios de graça e a ação do Espírito Santo. Não tome por garantia que, se você pregar, for um pregador expositivo, fiel à Bíblia, que toda vez que você expor a Bíblia fielmente, que alguma coisa vai acontecer no coração dos seus ouvintes. Vai ter dia que não vai acontecer absolutamente nada. E vai ter dia que quando você menos espera, alguma coisa aconteceu. Conta uma história de Spurgeon, não sei se é verdadeira, que quando estava preparando o tabernáculo metropolitano, lá em Londres, né, que era a nova igreja dele, estava saindo da New Park Street, a igreja do Parque Novo, né, ele estava saindo de lá, e para o tabernáculo, que cabia milhares de pessoas, ele foi lá examinar as obras, né, aí não tinha microfone naquela época, né, e ele então resolveu testar a acústica, não tinha ninguém. Ele estava lá sozinho e ele recitou João 3,16 em voz alta para testar a acústica. Só que ele não viu um pedreiro que estava lá fazendo hora extra e o cara se converteu. Né? Ouviu Spurgeon. É uma história que eu li, não me lembro, estou passando para vocês do jeito que eu ouvi. Não sei se é mais uma lenda, né? Mas o cara se converteu. Então, quando a gente menos espera, não é?
o Espírito Santo torna a palavra eficaz. Calvino nos ajuda a respeitar isso e a entender isso. O pregador reformado, ele prega sob a dependência do Espírito de Deus. Ele sabe que ele não pode trazer iluminação e compreensão e conversão e santificação aos seus ouvintes. Ele depende disso, por isso ele rejeita essa relação automática. Ele sabe que não somente isso, ele sabe também que quando ele está celebrando a ceia do Senhor, isso não significa que cada pessoa que está tomando do pão e bebendo do cálice, ali está recebendo a graça espiritual da presença de Cristo e a renovação, porque aquilo vai depender da aplicação do Espírito Santo de Deus. Ele sabe que quando ele está batizando uma pessoa, aquele batismo pode não representar qualquer mudança interior, ou o Espírito Santo pode usar aquele momento para abençoar a vida daquela pessoa. Calvino também nos desafia a examinar todas as manifestações espirituais pelo crivo da palavra de Deus. Não tenha medo quando as pessoas dizem assim, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é muito comum nas redes sociais. Eu faço, às vezes, um dia desse eu fiz uma crítica, não me lembro nem o que foi, não sei se foi a unção da lioa, ou a impartição da bênção apostólica, o pastor peão, não sei mais o que é que eu fiz aí, e a resposta imediata, o primeiro comentário, diz, cuidado com a blasfêmia com o Espírito Santo, né? Ou seja, as pessoas hoje elas são ensinadas que você examinar as manifestações e criticá-las à luz da palavra de Deus. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, espero que você não me entenda mal. Os únicos milagres que você tem a obrigação de crer são aqueles que estão na Bíblia. No final de João, o que é que ele diz? Estes foram escritos. Jesus fez muitas outras coisas que não estão aqui nesse livro, está se referindo, ele fez muitos sinais, mas estes estão aqui para que você creia que ele é o Filho de Deus e para que crendo você tenha vida no seu nome. Então, para que eu seja salvo, eu preciso apenas crer naqueles 7 sinais que João registrou no seu evangelho, e de quebra nos sinóticos também, não é? E aqueles que são mencionados pelos apóstolos nas suas cartas e no livro de Atos. Todos os outros estão sujeitos a julgamento. Todos os outros. Você pode chegar aqui e dizer, pastor, eu orei e um morto ressuscitou. Eu me reservo o direito de ir lá, examinar e mandar o cara fazer um exame de corpo de delito ou tirar um certificado de vida. Todos os outros milagres e coisas sobrenaturais, elas estão sujeitas a exame, e não é falta de fé. Uma vez eu questionei um relato de ressurreição que uma pessoa veio me dar. Disse que teve uma ressurreição, né, e contou toda a história, né? Aí quando ele terminou, disse, você estava lá? Aí eu disse, não estava não. Ele disse, tá. E quem contou a você estava lá? Disse, não, pastor, na verdade isso aqui é uma história que a gente já sabe há muito tempo que aconteceu aqui. Disse, então, peraí, deixa eu entender. Então veja a minha dificuldade. Você está querendo que eu creia num relato de ressurreição hoje, quando você não estava lá e que você acredita porque outras pessoas contaram para você. É isso? Eu disse, é mais ou menos isso. Tá, a pessoa quando ressuscitou, ela ressuscitou inteira? Pastor, já que o senhor perguntou, ela ressuscitou paralisada de um lado, ela vive numa cadeira de rodas, e digo, olha, então veja a minha dificuldade, porque todas as ressurreições na Bíblia, a pessoa ressuscita inteiraça, inteira, completa, saúde, você está me dizendo que ela está... Aí quando eu fiz essa última pergunta, a pessoa virou para mim e disse, o senhor é incrédulo. O senhor é incrédulo. Disse, mesmo assim. Mas como incrédulo, meu irmão? Estou incrédulo. Eu seria incrédulo se eu questionasse os sinais que estão registrados na Escritura. E eu os aceito todos, mas tudo mais eu me reservo o direito de fazer o que João diz lá na sua primeira carta: testai os espíritos se procedem de Deus, porque já tem muito falso profeta saindo pelo mundo. Eu me reservo o direito. Então não leva a mal, não é nada pessoal. Talvez a melhor coisa é você não me contar nada. É melhor. Não me diga nada. Melhor coisa, tá? Porque às vezes o pessoal chega para mim assim: pastor, eu tenho experiência, queria que o senhor analisasse. Se o senhor me desse sua opinião, meu irmão, vamos manter a amizade, né? Vamos manter a amizade. Se você me contar a sua experiência e eu questionar, você vai ficar irado comigo. Você vai ficar, você não vai querer, você não vai gostar. Então a melhor coisa, não me conte experiência pedindo a minha opinião. Tá certo? Vamos para a Bíblia. Vamos ver o que a Escritura diz. Isso é o que interessa.
né? As outras coisas aí, tudo está sujeito a julgamento. É isso que, na hora que você liga a palavra e o Espírito, então, que o Espírito não age sem estar de acordo com a palavra, então é óbvio que para que eu reconheça a ação do Espírito, eu preciso que ela esteja em consonância com a palavra de Deus, para que eu verifique que é o mesmo Espírito que atuou na Escritura, é o mesmo Espírito que está fazendo isso hoje. Tá? O próximo ponto aqui, o ensino de Calvino nos alerta contra os que pretendem ter novas revelações do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que Deus não nos guia hoje pela sua providência. Às vezes eu já tive impressões no meu coração, né, como se Deus, eu nunca ouvi Deus falando, né, nunca tive um sonho, nunca tive uma visão. Já chegou muito profeta para mim, né, com profecia da parte de Deus, dizendo assim, a última vez você lembrar assim: assim diz o Senhor, eis que te digo, ficarás bom da tua pedra no rim. Virou as costas e foi embora. Eu nunca tive pedra no rim. A pessoa foi embora, né? Já teve vários profetas dizendo coisa para mim, né? Meu irmão, obrigado. Eu acho que ele quer dizer assim: se um dia eu tiver pedra no rim, então eu vou ficar bom daquela pedra. Amém. Tá bom, tá certo. Mas novas revelações não. Mas pastor, tem gente que tem nova revelação? Tem. Por exemplo, o G12 surgiu como? César Castelhano teve uma visão que Cristo apareceu para ele e disse: a igreja errou, a igreja esqueceu, não pegou o que eu queria desde o começo. Eu queria que o discipulado fosse feito em grupos de 12, é por isso que eu escolhi 12 apóstolos. Como é que a igreja não percebeu isso, César? Vai no mundo e cria o G12, essa é a maneira que eu quero que discipule. Nova revelação, porque ninguém nunca soube disso, nem os apóstolos. Nova revelação. E eu poderia dizer mais e mais exemplos dentro do meio evangélico hoje de doutrinas e práticas que são baseadas em revelação. Deus me apareceu, Deus me disse para fazer dessa forma. Então, voltando para o pensamento de Calvino, né, que é o pensamento bíblico, novas revelações. Se há uma ligação entre palavra e espírito, não há novas revelações hoje. A iluminação para a gente compreender o que o Espírito revelou e a providência nos guia no dia a dia. Também Calvino nos ensina a manter unidos uma mente preparada teologicamente e ao mesmo tempo uma vida de dependência na ação poderosa de Deus. Eu já discorri sobre isso. E finalmente, o ensino de Calvino nos mostra que não podemos esquecer a relação entre o Espírito de Deus e todas as demais áreas da teologia: soteriologia, eclesiologia, antropologia, escatologia, etc. Porque é isso que Calvino faz. Ele integra o ensino do Espírito Santo a todas as áreas e com isso no fim sai melhor do que se ele tivesse dedicado um capítulo sobre o Espírito Santo. Alguém questionou já a Confissão de Fé de Westminster? Por que não tem um capítulo sobre o Espírito Santo da Confissão de Fé de Westminster? A resposta é que os puritanos preferiram escrever todos os capítulos sobre o Espírito Santo, porque há referência ao Espírito Santo em todos os capítulos da Confissão de Fé. A integração da ação do Espírito Santo em todas as áreas da teologia e também da nossa vida. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos. Senhor, obrigado que o Senhor tem levantado mestres através da história. Nós sabemos que Calvino era falho, era pecador, era inconsistente às vezes, extremamente vulnerável, mas apesar das suas deficiências, o Senhor levantou como um daqueles mestres que o Senhor falou que daria à igreja em Efésios 4. O Senhor deu à igreja pastores e mestres. Obrigado, Senhor, te damos graças por João Calvino e pelos demais reformadores. E nós pedimos que Tu nos dês a graça de seguir o ensino bíblico sobre a relação entre a Tua palavra e o Espírito Santo, para que nós possamos, ó Deus, discernir o Teu querer e o Teu mover nos nossos dias. Abençoa cada um de nós a amar a Tua palavra e procurar uma vida de piedade e devoção a Ti. Em nome de Jesus. Amém.